Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de gramática aqui do canal do GTUSP. Eu sou a professora Bianca e estou com vocês aí nessa parte dos aprendizados da gramática da língua portuguesa, né, nesse nosso caminho aí de preparação para um vestibular, para um concurso, certo? Bom, a aula de hoje a gente vai continuar no nosso tema da morfologia, tá? Que é o estudo da forma, da função das palavras. E então a gente vai continuar olhando algumas classes de palavras, né? As classes gramaticais. Então, a gente falou já sobre as classes nominais, né? A gente falou sobre substantivo, artigo, adjetivo, falamos sobre numerais, pronomes, né? Que a gente fez uma aula dedicada inteiramente a pronomes. E nessa aula a gente vai começar a ver outros tipos de classes gramaticais, né? Que não são palavras nominais. A gente vai ver então os advérbios, né? Conjunções, preposições e também as interjeições, para na aula que vem a gente encerrar esse assunto da morfologia com os verbos, ok? Então vamos começar? Bom, vamos começar então com a parte de advérbios, né? Se a gente for analisar a palavra, né, na primeira aula de morfologia que a gente teve, a gente falou sobre os adjetivos. E aí eu comentei com vocês que a palavra adjetivo, assim como a palavra advérbio, começa com o prefixo ad, né? Ad. Aqui, se a gente for olhar, né, que é um prefixo que tem o sentido de quê? De aproximação, de uma coisa que está próxima ou que está junta, né? No caso do adjetivo, é a palavra que vem junto do nome, do substantivo, né? E no caso do advérbio, né, o nome mesmo já indica que é uma coisa que vem junto do verbo, né? Porque normalmente o advérbio vem junto de um verbo, tá? Pode ocorrer também do advérbio não se referir a um verbo, mas sim a um adjetivo ou até mesmo a um outro advérbio. Mas o mais comum é que o advérbio ele modifique a ação verbal. Então, ele faz referência a um verbo, né? Para expressar qual é a circunstância daquela ação verbal. Então, um monte de circunstâncias possíveis, de repente para indicar em que tempo ocorre, ou em que lugar, ou de que maneira, ou com qual intensidade, né? E quando o advérbio se refere aos adjetivos, ou a outros advérbios, aí nesse caso, o advérbio indica somente a intensidade desses adjetivos ou advérbios, e em menos casos, né, pode indicar também o modo desse adjetivo ou desse advérbio, mas normalmente ele indica intensidade, certo? Bom, o que mais? Os advérbios também eles são famosos por serem aquela classe de palavras que a gente chama de invariável, uma classe invariável. O que isso quer dizer? Que são palavras que não têm flexão, não variam, né? Não tem flexão de número, não tem flexão de gênero, né? Diferente do que a gente viu no caso das palavras nominais, que as palavras que são nominais, que acompanham os substantivos, elas sofrem flexão de gênero, de número, para acompanhar, né? Se é singular, se é plural o substantivo, né? Ou se é masculino ou feminino. No caso dos advérbios, não. Normalmente eles, normalmente não, sempre, né? Eles nunca variam em número, em gênero. Ou seja, eu não tenho formas plurais e nem formas femininas para um advérbio. O que eu vou ter depois, a gente vai ver ainda hoje, é a flexão de grau, né? Que nem a gente viu para os adjetivos. Ok? Ok, então agora que a gente já sabe o que é o advérbio, vamos ver alguns exemplos para a gente se situar. Por exemplo, meu pai sempre visitava o seu irmão. Então, veja aqui, o advérbio sempre, ele indica uma circunstância de tempo em que ocorria essa visita. Então, se eu pergunto para você quando meu pai visitava, a resposta é sempre. Então, a frequência, né, frequentemente. Então, aqui a gente já percebe que o advérbio indica a circunstância de tempo para esse verbo visitava. Segundo exemplo, é proibido correr aqui. Então, a gente tem também, de novo, um verbo, o verbo correr. E esse aqui, ele é um advérbio que está indicando o lugar, né, onde eu proibi a pessoa de fazer a ação de correr. Então, onde é proibido correr, né? Onde correr não pode? Aqui, né, o lugar. Então, a circunstância que o advérbio está indicando é uma circunstância de lugar. O que mais? Sinto-me bastante confiante. Veja aqui, confiante é um adjetivo, né? Já é diferente aqui dos outros, que eram verbos. Nesse caso, o bastante, que é o nosso advérbio, ele se refere aí sim a um adjetivo, confiante. Indica o quê? Uma intensidade, né? Não somente estou confiante, mas estou bastante, né? Então, eu estou intensificando a ideia do meu adjetivo. E eu coloquei um outro exemplo aqui,
infelizmente não consegui a vaga, para mostrar para vocês que existem advérbios que fazem referência não somente a um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio, mas a toda uma oração. Então, esse infelizmente, ele não está se referindo somente ao verbo conseguir, ele está se referindo à frase inteira, à oração inteira. Não consegui a vaga, certo? Então, é o que a gente chama de advérbios de oração, né? Normalmente, eles aparecem no começo ou no final das frases, das orações, e se separam delas por uma vírgula. Mas não é obrigatório, tá? Eles podem aparecer no meio e, às vezes, eles não se separam com a vírgula. É que normalmente ocorre dessa forma, tá? Se ele está no meio da oração, aí é mais comum ainda que ele venha entre vírgulas. E aqui a gente ainda tem o advérbio não, que indica negação, e aí sim faz referência ao verbo conseguir. Então, ele está negando o verbo, ok? Bom, vamos entender agora como é que são classificados os advérbios, já que a gente já entendeu que é uma palavra que aparece para indicar alguma circunstância da ação verbal. Como eu classifico, então? Justamente de acordo com essa circunstância. Ou seja, a ideia, né, que é passada pelo meu advérbio é justamente o que classifica esse advérbio. Então, eu estou indicando um tempo, eu estou indicando um lugar, eu estou indicando um modo, eu estou indicando uma intensidade, né, sei lá, uma negação, uma afirmação. Tudo isso, que são as circunstâncias que ele expressa, é o que vai ajudar a gente a fazer a classificação desses advérbios. Bom, de maneira geral, a gente tem 7 tipos de advérbios, tá? Se a gente for ver, é pouquíssimo provável, né, que uma prova de vestibular, por exemplo, peça um advérbio que não se encaixe em uma desses 7 tipos, dessas 7 classificações, tá? Porém, embora a gente fale sempre dessas 7 classificações, desses 7 tipos, existem algumas outras formas, né? Dependendo das circunstâncias. Às vezes a gente tem um outro tipo de advérbio que não expressa nenhuma dessas 7 circunstâncias que a gente vai ver, mas ele expressa, por exemplo, a ideia de ordem, de ordenação, que foi um exemplo que eu pus aqui, ó. Primeiramente, então, é uma ordenação. Primeiramente, deixem-me apresentar a vocês a nova estratégia da empresa. Eu poderia falar também ultimamente, e aí eu estou ordenando por último, né? Tem também os advérbios de inclusão, por exemplo, quando eu falo inclusive, também, até, ou advérbios de exclusão, por exemplo, se não, exceto, salvo, né? Mas eles não são tão comuns. Os mais comuns, então, são esses 7 tipos aqui, que geralmente são pedidos para a gente nas provas. Então, afirmação, então, aqueles advérbios que passam a uma ideia de confirmação de algo, né? Quando você afirma algo. Negação, então, o contrário. Aí a gente tem aqui não, absolutamente, tampouco. Dúvida, então, quando você exprime aí a circunstância de incerteza no seu verbo, talvez, porventura, acaso. Temos também o de lugar, que a gente já viu, indica onde ocorre a ação verbal. Tempo, que indica quando ocorre a ação verbal. Modo, aí, nesse caso dos advérbios de modo, tanto de modo quanto de intensidade, né, são os dois que podem também se referir a adjetivos ou a outros advérbios, mais comumente os de intensidade, tá? E no caso do advérbio de modo, veja aqui, a gente tem as palavras depressa, devagar, né, bem, mal, assim, né, e quase todos os advérbios que são terminados em mente, quase todos eles serão advérbios de modo. Por quê? Normalmente, um advérbio que termina em mente, né, a gente pegou um adjetivo, né, uma palavra que era um adjetivo, por exemplo, quando eu falo incrível, né, incrível é um adjetivo, certo? E aí eu quero falar que determinada coisa aconteceu de maneira incrível, então, de forma incrível. Aí o que eu falo? O que eu faço, né? Eu pego esse incrível e coloco o sufixo mente, e aí vira incrivelmente, que é sinônimo de modo incrível, certo? Então, nada mais é do que a gente originar um advérbio a partir de uma palavra que originalmente era um adjetivo, certo? E também a gente tem os advérbios aqui de intensidade, né? Que é muito, pouco, meio, demais, bastante, né? E a gente vai ver também como essas palavras aqui, ó, também podem ser pronomes, a gente viu na aula passada, né? Se você assistiu, você lembra. Então, a gente vai falar mais pra frente um pouco a diferença. Então, vamos ver aqui esses exemplos para a gente entender. Ficamos todos bastante preocupados, né?
eu coloquei aqui justamente para a gente falar sobre o bastante, né? Que é um dos advérbios de intensidade, que poderia também ser um pronome indefinido, né? Quem assistiu a aula de pronomes, né? Que foi a nossa última aula, a gente falou que temos pronomes que são indefinidos por quê? Porque eles não passam uma exatidão, né? Eles sempre transmitem essa indefinição, né? Essa incerteza. Não é um número exato, não passa uma coisa exata. Por isso eles são indefinidos. Que é o caso de muito, né? Que você nunca sabe o que é muito, o que é pouco, né? É o caso de pouco também, é o caso de bastante. Então, veja, como eu sei se muito, pouco, bastante estão sendo usados, né? Estão com a função de um pronome indefinido ou com a função de um advérbio? Bom, basta a gente ver o que ele está acompanhando, que tipo de palavra essa palavra acompanha. Veja aqui, quando eu falo ficamos todos bastante preocupados, esse bastante a gente vê que ele se refere a preocupados, né? O bastante não está se referindo a todos, mas sim a preocupados, que é um adjetivo, certo? Então, eu estou dando intensidade para um adjetivo. Se ele está acompanhando um adjetivo, então é porque ele é um advérbio, né? Eu poderia trocar, por exemplo, por um advérbio de modo, como, por exemplo, exageradamente preocupados, né? Que seria similar, manteria mais ou menos o sentido, e aí você entende que é um advérbio. Poderia trocar por um outro advérbio. Mas, por exemplo, se bastante viesse junto de um substantivo, como assim, quando eu falo eu comprei bastantes chocolates, né? Então, bastantes, nesse caso, vem junto do substantivo, chocolates, né? Nesse caso, eu poderia trocar a palavra bastantes por vários. Eu comprei vários chocolates. Então, veja, quando eu posso trocar por vários, né? Quando acompanha um substantivo, é porque ele é um pronome indefinido. E aí, sim, ele tem a forma plural. Mas como advérbio, mesmo acompanhando um adjetivo no plural, ele fica sempre no singular, certo? Bom, Daniele certamente estuda ali. Eu tenho certamente, que indica afirmação, e eu tenho ali, né, que está indicando a circunstância, né, de lugar, de onde ela estuda. Ali. Então, eu estou mostrando em que circunstância de lugar ela estuda. Então, advérbio de lugar. Alguém talvez nos atenda hoje. Bom, talvez ele indica justamente essa questão de dúvida para o verbo atender, né? Então, podemos ser atendidos ou não. Então, é uma dúvida, advérbio de dúvida. E hoje também se referindo a atender. Então, se nós formos atendidos, né? Quando que vai ocorrer isso? Hoje. Então, quando é a ideia de tempo. Outro exemplo. Corri muito depressa para chegar aqui. Então, veja, aqui a gente tem 3 advérbios numa oração só. Muito, depressa e aqui. Esse muito, ele está dando justamente a intensidade para um outro advérbio, que é o advérbio depressa. Então, não basta falar só depressa, né? Que é um advérbio de modo. Como que eu corri, né? Qual forma? Depressa, certo? Mas eu quis intensificar essa ideia passada pelo advérbio. Então, eu falei muito depressa. Então, trouxe um advérbio que dá intensidade. E o aqui, de novo, indicando o lugar, né? Então, chegar, né? Onde? Chegar aonde? Chegar aqui, certo? E por último, jamais me esquecerei de você. Então, veja, jamais, gente, é um advérbio de tempo. E as pessoas confundem muito com o advérbio de negação, tanto jamais quanto o nunca. Por quê? Porque eles passam essa ideia de negação. Eles são palavras negativas, né? Só que mesmo assim, ele não pode ser enquadrado como um advérbio de negação. Ele é de tempo. Por quê? Eu estou falando em que tempo eu vou me esquecer de você. Que é jamais, ou poderia ser nunca. Então, quando? Nunca. Ou seja, um tempo que nunca vai vir, que não existe, né? Mas é uma ideia de tempo. Então, a gente não pode confundir. Tá legal? Bom, antes da gente passar, então, para esses advérbios interrogativos, eu vou fazer uma pausa bem curtinha, tá? 1 minutinho, e aí a gente já volta para terminar essa parte dos advérbios. É rapidinho.